Filho, escuta com atenção o que eu, o teu Deus, venho te dizer agora. Não é mais tempo de adiar. Não é mais tempo de ignorar. Não é mais tempo de fingir que está tudo bem. A tua família precisa desse milagre. E eu, o Senhor, estou clamando, suplicando e implorando ao teu coração. Não endureça, não rejeite, não espere mais, porque há coisas acontecendo no invisível que tu não vê, mas eu vejo tudo. E por amor aos teus, eu me inclino para te alertar e te envolver neste momento decisivo. Filho, há ciclos que tu ainda não rompeu, palavras que tu ainda não curou, gestos que tu engoliu, dores que tu trancou dentro de ti, como se o tempo pudesse resolver sozinho. Mas o tempo por si só não cura nada, é a minha presença que cura. E é por isso que hoje eu me aproximo como pai que já tentou todas as formas de falar, de mostrar, de ensinar, mas que agora precisa dizer com firmeza: tua família precisa deste milagre urgente. Eu vi tua casa sendo desgastada pouco a pouco. Eu vi o silêncio se tornando um abismo entre pessoas que deveriam caminhar juntas. Eu vi teus filhos perdendo o brilho no olhar. Eu vi teu cônjuge cansado, tentando manter um vínculo que já não é mais alimentado com amor. Eu vi tu se calando para evitar conflito, mas por dentro gritando por socorro. E por isso eu não fico calado diante disso. Eu me levanto em nome da aliança que eu mesmo desenhei para a tua casa. Filho, tu pode continuar fingindo que vai dar certo sozinho. Pode continuar dizendo que todo lar é assim mesmo, que cada um tem seus problemas, que é só uma fase. Mas eu que sou eterno, eu que vejo o início, o meio e o fim, te afirmo: se tu não me deixar intervir agora, as rachaduras se tornarão ruínas. E não porque eu quero, não porque eu deixei de amar, mas porque tu fechou a porta para o socorro que vem do céu. Mas ainda é tempo, ainda há uma saída, ainda há um clamor ecoando aqui dentro. E é por isso que eu imploro: volta o teu coração para mim. Chama a tua família para perto. Começa hoje uma mudança que só precisa de um passo. Porque um passo teu em direção a mim libera rios da minha graça em direção à tua casa. Um clamor verdadeiro, um pedido sincero, quebra muralhas que há anos te cercam e te impedem de viver o que eu já preparei. Filho, eu não estou falando de religião. Estou falando de transformação. Não estou falando de rituais. Estou falando de relacionamento. Tua família precisa de algo que o dinheiro não compra, que a terapia não alcança sozinha, que o tempo não resolve por inércia. Tua família precisa de milagre, precisa de restauração, precisa de redenção. Precisa da minha voz voltando a ser ouvida, da minha presença voltando a ser respeitada, da minha unção voltando a ser desejada. E eu sei, tu tem medo. Medo de tentar e fracassar. Medo de mudar e não ser compreendido. Medo de abrir o coração e ser ignorado. Medo de perdoar e ser ferido de novo. Mas, filho, o medo não vai construir o futuro que tu sonha. Só a fé tem esse poder. E a fé começa com rendição, com humildade, com o reconhecimento de que sozinho tu chegou até aqui, mas para ir além, tu precisa de mim. Tu não percebe, mas tem sementes dentro da tua casa que já estão germinando. Pequenos gestos, pequenos arrependimentos, vontades escondidas de recomeçar. E tudo isso está prestes a florescer se tu permitir. Mas se tu resistir, se tu continuar ignorando, o que poderia se transformar em jardim pode morrer sem nunca mostrar sua beleza. Filho, eu não quero que tu viva o resto da tua vida com o peso do que poderia ter sido. Eu não quero que tu veja tua família se desfazendo como areia entre os dedos e só depois clame por uma intervenção. Hoje é o dia aceitável. Agora é o momento exato. E se tu está ouvindo isso, não é por acaso. É porque o céu marcou um encontro contigo neste instante. Um chamado, um alerta, um convite, uma chance. Se esta palavra já começou a tocar algo dentro de ti, escreve agora nos comentários: Senhor, eu abro a porta da minha casa para o teu milagre. Escreve com fé, com urgência, com verdade. Compartilha com alguém que também precisa entender que o tempo de esperar passou. E se ainda não estás inscrito neste canal,
inscreve-te agora. Aqui, eu continuarei liberando direção, cura, transformação e vida nova para ti e os teus. Filho, não é exagero, é um clamor. Eu, o Senhor, imploro. Tua família precisa deste milagre agora. Filho, agora que tua alma começou a responder, agora que tu sentiu dentro de ti a urgência daquilo que eu estou revelando, deixa eu te mostrar por onde começarei. Porque o milagre que tua família precisa não virá de fora para dentro. Ele começa dentro e depois se revela no exterior. E o primeiro lugar onde eu tocarei será nos laços. Sim, filho. Nos laços que foram desfeitos com o tempo. Nas conexões que se perderam entre rotina e silêncio. Nas alianças que foram feitas para durar, mas que se tornaram frágeis por causa da mágoa do orgulho, da ausência de diálogo. Tu sabe do que eu estou falando, tu sente, tu vê. E por mais que tu não tenha coragem de dizer, tu também sofre com isso. Por isso o primeiro milagre é de reconexão. Eu vou tocar no coração de quem tu achava que nunca mais mudaria. Eu vou despertar sentimentos que estavam adormecidos. Eu vou trazer à tona conversas que pareciam perdidas. E tu verá. Pessoas que antes se evitavam começarão a se procurar. Palavras que antes eram duras serão substituídas por verdades ditas com amor. Eu não apenas unirei fisicamente, eu vou restaurar vínculos de alma. Mas, filho, para isso acontecer, tu precisa deixar de lado o que tu acha que tem razão. Tu precisa largar as armas emocionais, a acusação, o ressentimento, porque o perdão é a ponte por onde o milagre passa. E enquanto tu segurar o passado com força, tu impedirá que o novo se manifeste. Eu não estou pedindo que tu aceite injustiça. Estou pedindo que tu permita que eu seja o juiz. Que tu libere o peso para que eu possa liberar o céu. Filho, eu também vou quebrar as resistências. Aquelas barreiras invisíveis que se formaram ao longo do tempo, entre pai e filho, entre marido e esposa, entre irmãos, entre gerações. Porque o inimigo tentou criar muros dentro do teu próprio lar. Muros de silêncio, de frieza, de desconfiança. Mas eu, o Senhor, sou especialista em derrubar muralhas com apenas um sopro. Mas tu precisa deixar que a humildade entre. Porque o milagre não acontece onde há orgulho. O milagre floresce onde há rendição. E quando tu for o primeiro a baixar a guarda, o primeiro a perdoar, o primeiro a pedir desculpa, mesmo achando que está certo, então tu verá o sobrenatural se mover. Filho, eu também vou restaurar o ambiente da tua casa. Eu sei que nos últimos tempos o clima aí ficou pesado. Até o ar pareceu carregado. A tensão virou constante. A alegria virou visita rara. Mas a partir de hoje, com tua entrega, com teu sim, eu estou liberando um novo ambiente espiritual. Um ar novo. Uma atmosfera de paz. Uma leveza que tu nem lembrava mais como era. Tu começará a ver pequenos sinais. Um sorriso inesperado, um abraço que há tempos não vinha, uma oração em voz baixa, um gesto de cuidado. E são nesses detalhes que tu verá, eu estou agindo. Porque o milagre não começa com barulho, começa com transformação de dentro para fora. Começa quando alguém diz, Senhor, entra e faz o que só tu podes fazer. E eu também tocarei o emocional dos teus. Gente que parecia fria começará a se quebrantar. Pessoas que pareciam distantes voltarão a se importar. Corações que estavam duros serão derretidos pelo meu amor. Porque não há resistência que suporte a ação do Espírito Santo. E eu hoje liberei sobre tua casa uma unção de restauração completa. Mas eu te peço, não tenha pressa. A colheita exige cuidado. O processo exige paciência. Tu não vai ver tudo em um dia, mas tu verá todos os dias algo novo acontecendo. E se tu continuar confiando, orando, semeando, mantendo tua posição em mim, então o milagre que hoje parece impossível se tornará o testemunho mais lindo da tua vida. Filho, eu não apenas quero mudar tua casa, eu quero morar nela. Eu quero transformar teu lar em um lugar de paz, refúgio, cura e celebração. Mas tudo começa com uma decisão. Tu quer ser o início dessa transformação? Tu quer ser a chave que destrava essa restauração? Então, começa hoje, com uma oração.
com um gesto, com um passo. Eu farei o resto. Se esta palavra confirmou o que teu coração já vinha sentindo, escreve agora nos comentários: Senhor, começa hoje a restaurar os laços quebrados da minha família. Escreve com fé, com verdade. Compartilha com alguém que também precisa entender que o milagre começa com reconciliação. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui eu continuarei te guiando passo a passo, te fortalecendo em cada etapa da restauração. Filho, tua família não será mais um campo de batalha. Ela será palco de reconciliação, cura e renovo. Filho, agora que os laços estão sendo tocados, agora que a reconexão começou a florescer mesmo em meio às dores, eu venho te dizer: chegou o tempo de curar aquilo que ninguém vê, porque há feridas que não sangram, mas que consomem. Há lembranças que não aparecem, mas que gritam por dentro. Há palavras ditas há anos, que ainda doem como se tivessem sido ditas ontem. Eu não ignoro o que te machucou. Eu não esqueço o que te calou. Eu não ignoro as lágrimas que tu segurou só para manter a paz. Eu sou o Deus que vê tudo, até o que tu nunca teve coragem de contar. Filho, hoje eu toco as tuas emoções, e não apenas tuas, toco também o coração dos teus. Há muito tempo tua casa caminha com cicatrizes escondidas, sorrisos forçados e dores que se disfarçam em grosseria. Mas escuta, o que tu chamou de temperamento, muitas vezes é trauma. O que tu chamou de distância é dor não resolvida. O que tu pensou que era desinteresse é um coração se defendendo da próxima ferida. Filho, tu não nasceu para viver ferido. Tua família não foi criada para sobreviver entre palavras afiadas e silêncios pesados. Eu te criei para viver leve, para viver inteiro, para viver curado. E hoje, com autoridade celestial, eu declaro: o tempo da ferida termina aqui. Eu toco agora na raiz da rejeição. Sim, aquela marca que alguém deixou com uma palavra maldita. Aquele "você nunca faz nada certo". Aquele "ninguém gosta de você". Aquela comparação injusta. Aquele silêncio que gritou mais do que qualquer acusação. Eu limpo a raiz. Eu arranco a mentira. Eu restauro a verdade, porque a verdade é: tu é amado, tu é necessário, tu é escolhido, tu é precioso, tu é filho, e tua casa precisa ouvir isso, de ti, de mim e um do outro. Porque onde há identidade restaurada, há cura emocional, e onde há cura, há reconciliação que dura. Filho, também estou tocando nas palavras que tu falou e se arrepende. Eu sei que tu já disse o que não queria. Palavras que feriram, que marcaram, que afastaram. Mas escuta, não há frase dita no calor da dor que o meu amor não possa desfazer. Se tu se arrepender, se tu se humilhar, se tu buscar o perdão, eu vou transformar tua voz em fonte de vida, não mais em instrumento de dor. Palavras matam, mas palavras também curam. E agora eu te dou novas palavras, palavras que restauram, palavras que chamam de volta, palavras que reconstroem aquilo que parecia destruído. Abre tua boca com verdade, com fé, com arrependimento. Porque o que tu diz hoje pode curar anos de silêncio. Filho, eu estou quebrando maldições emocionais. Aqueles padrões que tu viu nos teus pais, que os teus pais viram nos deles, e que sem perceber estavam se repetindo nos teus filhos. Mas agora, com um decreto do céu, eu digo: essa cadeia emocional termina em ti. A repetição da dor para aqui. Tu é a geração do basta. Tu é a ponte para o novo. Tu é a rachadura na muralha do trauma. Tu é a resposta que tua família nem sabia que estava esperando. Tu é o eco da oração de alguém que já partiu, mas que me pediu para mudar essa história. Tu é o sim que destrava o que o inferno tentou prender por décadas. E agora, tu vai viver algo que tua linhagem nunca viveu: paz emocional. Relacionamentos leves, conversas sem medo, abraços sinceros, amor maduro. Filho, tu não tem ideia do quanto isso é poderoso. Porque famílias curadas geram gerações fortes. E gerações fortes mudam o mundo. Mas tudo começa com alguém que diz: eu não vou mais repetir o que me feriu. Eu vou construir diferente. E tu é essa pessoa.
Tu não precisa ser perfeito, tu só precisa ser disposto. Tu não precisa saber tudo, tu só precisa me deixar conduzir. Eu não estou pedindo tua força, estou pedindo tua entrega, porque o que tu não consegue resolver com tuas mãos, eu resolvo com uma palavra. Filho, se tu está lendo até aqui, é porque tua alma está pronta para virar a página. Então escuta, a dor não define mais tua família, as feridas não comandam mais teu lar, o passado não dita mais teu futuro. A partir de hoje tu será lembrado não pela dor que viveu, mas pela cura que carregou, pela paz que construiu, pela fé que sustentou tudo. Se esta palavra te encontrou no ponto exato da tua dor, escreve agora nos comentários: Senhor, cura cada ferida escondida na minha família. Faz de nós um lar livre, leve e restaurado. Escreve com força, com fé, com fome de liberdade. Compartilha com alguém que vive em silêncio, mas que precisa dessa cura profunda. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui, eu continuarei liberando unção, direção e cura para o teu lar. Filho, as palavras que antes feriam, agora serão usadas para curar, porque a tua casa será conhecida como casa de cura, e não mais como campo de batalha. Filho, agora que as feridas estão sendo tocadas e o processo de cura começou, eu preciso te levar a um lugar mais profundo. Um lugar onde a transformação não é passageira, onde a mudança não é uma fase, onde o milagre não é só uma resposta, mas o começo de uma vida inteira de comunhão. Sim, filho, eu quero reconstruir o altar da tua casa. Tu já percebeu que não dá mais para viver como antes. Tu já viu que o mundo lá fora não sustenta o que tua alma precisa. Tu já entendeu que os teus não podem continuar sobrevivendo de aparência, de esforços humanos, de uma paz frágil que desmorona com o menor conflito. Agora é o momento de decidir. Tua casa será apenas habitável ou será habitada por mim? Porque há uma diferença entre lar e altar. O lar é onde se vive. O altar é onde eu habito. E hoje eu te chamo para isso, transformar tua casa num altar vivo. Um lugar onde o céu se manifesta, onde a paz não é passageira, onde a presença não é lembrada apenas quando o desespero chega. Um lugar onde eu sou parte da rotina, do amor, das decisões, da história. Filho, reergue a oração que foi esquecida. Chama os teus para orar contigo. Não precisa ser longo, não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Porque quando duas ou mais vozes se unem no mesmo lar e me chamam com verdade, os céus se movem. Eu desço com glória, eu sopro mudança, eu visito os cômodos, eu inundo os corações. A tua família precisa mais do que conselhos, mais do que livros, mais do que planos. Precisa da minha presença. Precisa de alguém que diga: vamos buscar juntos, vamos ler a palavra juntos, vamos ajoelhar juntos. Não precisa esperar estar tudo certo. Começa do jeito que está, porque o milagre se constrói na obediência, não na perfeição. Filho, tu serás o catalisador da fé dentro da tua casa. Os teus verão em ti o que antes não viam. Uma fé que não balança com o vento, uma autoridade que não grita, uma paz que não depende do exterior. E tudo isso será resultado do teu retorno ao altar. Tu não precisa esperar os outros mudarem. Começa tu, sozinho, se for preciso. E eu honrarei tua decisão com uma presença que não se retira. E deixa eu te lembrar de algo importante. O inimigo odeia lares que oram. Ele tenta roubar o tempo. Ele tenta gerar distrações. Ele tenta colocar cansaço, brigas desnecessárias, distrações vazias. Mas hoje, tu já entendeu o jogo. Hoje, tu já está mais desperto. Tu já sabe que o que parece pequeno, uma oração rápida, um versículo lido, um louvor cantado baixinho, move grandes coisas no invisível. Não desiste no meio do processo. Tu precisa ir até o fim, porque quem para no meio nunca vê o milagre completo. Há coisas que ainda serão reveladas nas próximas partes. Há revelações que tu precisa receber. Há promessas específicas que eu ainda vou liberar. E se isso não sai agora, não abandona o processo, continua, segue até o final.
porque quem me busca de verdade nunca volta com as mãos vazias. Filho, ouve bem o que te digo. O altar que tu está reconstruindo hoje será a base dos próximos anos da tua família. Cada lágrima derramada nesse altar será memória viva no coração dos teus filhos. Cada Pai Nosso sussurrado será semente plantada no espírito. Cada gesto de entrega será lembrado nas gerações futuras, porque famílias inteiras são mudadas quando alguém decide buscar a presença em verdade. E não importa o que já aconteceu. Não importa quantas vezes tu tentou e falhou. Não importa se tua casa parece dividida, fria ou indiferente. Eu não olho o passado, eu olho o agora. E se o agora for de rendição, então o amanhã será de transformação. Filho, eu imploro, não para, não recua, não te distrai. Há algo grande sendo construído em silêncio, no secreto, no invisível. Tu não imagina o que está se formando nesse exato momento. Enquanto tu me ouve, anjos estão sendo enviados, corações estão sendo tocados, ambientes estão sendo limpos. Tu não vê com os olhos, mas tu sente no espírito. E se esta palavra reacendeu tua fé, se tu está determinado a seguir até o fim, escreve agora nos comentários: Senhor, eu reconstruo o teu altar na minha casa. Não vou parar no meio. Eu vou até o fim. Escreve com coragem, com fogo, com decisão. Compartilha com alguém que precisa de motivação para continuar. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Já aqui, eu continuarei te acompanhando, te encorajando, te moldando, porque o milagre da tua família está apenas começando. Filho, tu começou por desespero, mas vai continuar por convicção e chegará até o fim com honra, cura e presença. Filho, agora que o altar está sendo reconstruído, agora que a presença começou a habitar teu lar de forma constante, eu posso finalmente ativar o que há tanto tempo estava adormecido. Tu não percebe, mas tua família carrega dentro de si sementes espirituais que foram plantadas antes mesmo de vocês nascerem. E hoje, com voz de pai e autoridade de Criador, eu declaro: é chegada a hora da ativação. Filho, o milagre que tu pediu vai muito além da reconciliação e da paz. Ele inclui propósito. E propósito não é algo que tu inventa, é algo que tu descobre quando me busca. Agora que tu me abriu espaço, eu começo a revelar quem são verdadeiramente os teus. E o que parecia apenas rotina vai se tornar missão. O que parecia comum, agora será extraordinário. Porque o ambiente foi consagrado, e onde há presença, há direção. Escuta com atenção. Eu coloquei dons nos teus filhos. Eles não são apenas herdeiros do teu sobrenome, são portadores do meu espírito. Tu ainda vai ver talentos que estavam escondidos começarem a florescer. Vai perceber criatividade surgindo, compaixão brotando, sabedoria além da idade. Isso não é coincidência, é ativação espiritual. E eu estou liberando isso agora sobre tua casa. Tu também verás os mais velhos ganhando novo vigor. Aqueles que estavam cansados em silêncio com o olhar perdido, receberão nova visão. Eles terão sonhos, terão sede de oração, terão revelações. Porque quando eu ativo uma casa, eu não pulo ninguém. Todos são envolvidos, todos são chamados, todos são parte. Filho, tua esposa, teu esposo, aquele que caminha contigo, será reposicionado. Muitos casais vivem lado a lado, mas não sabem para onde estão indo. Mas agora eu dou direção. Vocês andarão na mesma frequência espiritual. Vão se entender sem palavras. Vão se apoiar como nunca. Vão orar juntos. Vão guerrear juntos. Vão ser exemplo para outras famílias que hoje vivem em escuridão. E tu, filho, tu serás o guardião desse mover, a sentinela do novo tempo, o líder espiritual da tua casa. E não importa se antes tu era omisso, se errava, se fugia. Eu te restituo agora com sabedoria e autoridade. O teu sim valeu mais do que todos os teus erros. E é com esse sim que tu guiarás os teus em caminhos de glória. Mas escuta, não esconde o que eu estou fazendo, compartilha. Testemunha, fala para os teus, fala para os de fora.
Torna tua casa uma luz, não um segredo. O milagre que tu vive agora precisa alcançar outros que ainda estão no vale. Por isso, escreve aqui nos comentários: Senhor, ativa os propósitos da minha família e usa cada um para a tua glória. Escreve agora. Isso é mais do que um comentário, é um ato profético. Tu está liberando no mundo espiritual uma declaração de fé e destino. E compartilha este vídeo com alguém, com um casal que está prestes a se separar, com um jovem que perdeu o rumo, com uma mãe que já cansou de orar. Tu não sabe o quanto essa palavra pode ser a última esperança de alguém. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora mesmo. Cada nova mensagem aqui será um tijolo a mais nessa construção divina dentro do teu lar. Filho, teu lar será um centro de influência espiritual. Gente será curada só de entrar aí. Gente será tocada só por conviver contigo. Porque onde há ativação de propósito, há poder em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. E se tu crê que essa ativação já começou, que os dons dos teus já estão sendo despertados, que os olhos estão abrindo e os corações estão sendo incendiados, então escreve. Aqui em casa o chamado foi ativado. Minha família tem propósito e fica até o fim desta jornada. Não para agora. Ainda há palavras que vão destravar chaves que tu nem imagina. Há revelações específicas sendo preparadas só para ti. O céu não começou essa obra para deixar inacabada. Tu chegou até aqui, não abandona o caminho agora. Filho, tu vai viver para ver. Cada membro da tua família sendo usado como instrumento de salvação, cura e transformação para muitos. E tudo isso começou quando tu decidiu crer, permanecer e continuar. Filho, agora que os dons estão sendo despertados, agora que a tua casa começa a se mover no propósito, eu venho te entregar algo precioso, proteção. Sim, filho, porque toda ativação atrai atenção. E quando o céu se manifesta, o inferno se incomoda. Mas hoje, com autoridade que não falha e amor que não recua, eu te declaro: tua casa está cercada por mim. Tu não precisa temer. Tu não precisa mais andar em alerta, com medo do que pode acontecer, esperando o próximo ataque, o próximo desentendimento, a próxima queda. Porque onde há presença, há proteção. Onde há altar, há cobertura. Onde há rendição, há guarda divina. E tua família está agora debaixo da minha sombra. Tu já não caminha mais vulnerável. Agora, tu caminha blindado pela unção. Filho, lembra dos dias em que tudo parecia dar errado de uma vez só? Lembra da sequência de brigas, sem sentido, da angústia que vinha do nada, dos medos repentinos, da opressão no ambiente? Aquilo não era normal. Aquilo era espiritual. Mas agora, com o teu sim, com a tua decisão de me colocar no centro, as portas que estavam abertas foram fechadas. As brechas foram lacradas. Os buracos na muralha foram selados. E mais que isso, anjos estão posicionados ao redor da tua casa. Anjos com espadas desembainhadas, atentos, vigilantes. Eles guardam teu lar de dia e de noite. Eles impedem ataques invisíveis. Eles frustram planos malignos. Eles desfazem armadilhas antes que tu sequer perceba. Porque o que está consagrado ao céu não pode ser tocado pelo inferno. O teu lar se tornou fortaleza. O chão onde tu pisa é solo consagrado. Eu conheço as investidas que tentaram te parar. Palavras de maldição lançadas em segredo. Votos feitos por outros contra a tua família. Opressões noturnas, pesadelos recorrentes, visitas espirituais indesejadas. Tudo isso foi interrompido agora, porque quando eu me levanto em teu favor, nenhum espírito maligno permanece. E eu te digo, tua casa foi purificada com fogo santo. A atmosfera mudou. O peso caiu. A luz venceu. Filho, eu protejo os teus enquanto dormem. Eu cubro teu quarto com paz. Eu cubro o quarto dos teus filhos com descanso. Eu visito teu lar enquanto todos dormem. E mesmo que ninguém esteja orando em voz alta, eu escuto o clamor silencioso do teu espírito. O espírito de perturbação, que visitava tuas noites, já foi expulso. As palavras malditas lançadas contra tua família não encontrarão lugar.
Os olhares invejosos não terão poder. As sentenças que disseram sobre vocês serão quebradas, porque a última palavra sempre será a minha, e eu digo: tua casa está blindada. Mas lembra de algo importante: proteção exige vigilância. Não abaixe a tua guarda espiritual. Mantém o altar aceso. Mantém tua boca livre de murmuração. Protege tua paz como quem protege um tesouro, porque o inimigo não tem mais acesso, mas ele observa. E se encontrar brechas, tentará se infiltrar com sutilezas. Por isso vigia. Discerne. O que começa com uma palavra torta pode crescer se tu não vigiar. A distração pode parecer inofensiva no início, mas se não for cortada, abre caminho para a divisão. Filho, tua autoridade aumentou. Agora, tu pode declarar com fé quando sentir algo estranho. Aqui não. Minha casa pertence ao Senhor, e o inferno treme, e as trevas recuam, porque quando um lar está firmado em mim, ele se torna território sagrado. E onde eu habito, o inimigo não tem voz, e mesmo que as lutas venham, tu terás paz. Mesmo que o vento sopre, tua casa permanecerá, porque agora ela tem alicerces eternos. E escuta, não é só proteção contra o mal, é preservação do que é bom. Eu protejo teu amor, protejo tua aliança, protejo teus sonhos, protejo os planos que estamos construindo juntos. Tu não vai perder o que eu te dei. Tu não vai regredir. Tu não vai voltar à dor antiga. O que foi restaurado será mantido com honra, vigilância e favor. E aquilo que tu começou a viver agora será ampliado. Eu não apenas restauro, eu multiplico. Filho, não deixa tua fé esfriar depois da vitória. O inimigo adora atacar depois. Dá bênção quando tu relaxa. Mas tu já entendeu, esse milagre não é um fim. É um início, é um portal. Tu está vivendo a primeira estação de muitas, e todas elas virão acompanhadas da minha mão. Tu será guardado nas pequenas coisas e nos grandes desafios. E eu te farei ver com os próprios olhos o que é viver com a paz que excede todo entendimento. Se essa palavra confirma o que tu já está sentindo no Espírito, escreve agora nos comentários: Senhor, guarda a minha casa com teu poder. Nenhuma seta prosperará aqui. Escreve com fé, declara com ousadia. Compartilha com alguém que precisa saber que não há proteção maior do que aquela que vem do céu. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora mesmo. Aqui, eu continuarei te cobrindo com palavras vivas que blindam, fortalecem e edificam tua família. E se tu já viveu ataques, se tu sentiu que havia algo estranho no ar, se tu já percebeu mudanças no ambiente da tua casa depois de orar, comenta aqui. Filho, agora que teu lar foi tocado, curado, blindado e alinhado ao céu, eu te digo com voz firme e amor que transforma: chegou o tempo da multiplicação. O que eu fiz em ti não termina em ti. O que eu liberei sobre tua casa não foi apenas para aliviar teu coração, foi para preparar teu espírito para algo muito maior. A tua família será um ponto de partida, um farol, uma chama que acende outras. Tu achava que era apenas uma casa comum, tentando sobreviver aos dias maus, suportando pressões, apagando incêndios internos. Mas eu sempre vi além. Enquanto tu via a crise, eu via a oportunidade. Enquanto tu via a ruína, eu via a construção. E agora, filho, tu verás com os próprios olhos aquilo que profetizei em silêncio dentro do teu espírito. Tua casa será referência. Tua história será resposta. Tua dor será cura para muitos. Filho, eu vou usar cada detalhe da tua caminhada. Os momentos em que tu quase desistiu. As noites que tu chorou calado. As brigas que te fizeram duvidar se valia a pena continuar. As palavras que te feriram. As orações que pareciam não ser ouvidas. Nada foi desperdiçado. Cada lágrima foi semente. Cada crise foi terreno fértil. Cada queda foi um degrau no caminho da superação. E agora eu transformo tudo isso em testemunho vivo. Tu será voz profética sem precisar de púlpito. Será influência sem precisar de fama. Será abrigo sem precisar de placas. Tua casa será lugar de encontro, de palavra viva,
de presença manifesta, porque onde houve restauração, agora haverá transbordo. Tu verá vizinhos se aproximando só para entender o que mudou. Tu verá parentes antes distantes dizendo: "O que vocês fizeram? Como conseguiram mudar tanto?" E tu responderá com humildade: "Foi Deus. Ele entrou, ficou e nunca mais saiu." Sim, filho, tu será ponte entre o desespero de muitos e o renovo que eu ofereço. E não para por aí. Eu vou fazer tua mesa transbordar, não apenas com comida, com comunhão, com sabedoria, com cura, com direção. Conversas simples trarão libertação. Orações espontâneas trarão milagres. Até teus silêncios serão cheios da minha glória. Porque quando eu habito, até o que parece pequeno se torna gigante. E tudo na tua casa agora carrega unção. Filho, tu verás os dons espirituais se manifestando nos teus. Palavras de sabedoria sairão da boca de quem antes nem orava. Crianças terão visões. Adolescentes terão sede da palavra. Maridos e esposas andarão lado a lado com um propósito só. O que antes era divisão agora será aliança. E o que era caos será chamado de templo. Mas guarda isso com zelo. Quem recebe deve multiplicar. E quem multiplica deve vigiar. Porque o inimigo vai tentar te distrair com elogios, inflar teu ego com reconhecimento, fazer tua casa esquecer o altar que construiu no tempo da dor. Não deixa que a bênção substitua a presença. A multiplicação só se sustenta na raiz da adoração. Tu não foi curado só para se sentir bem. Tu foi curado para curar. Tu não foi restaurado só para viver em paz. Tu foi restaurado para ser ponte. Tu não foi protegido só para dormir tranquilo. Tu foi protegido para abrigar outros que ainda estão em guerra. E agora eu te comissiono espiritualmente. Levanta. Anda com autoridade. Sê luz onde só havia trevas. Escreve agora nos comentários se tu recebeu essa palavra profética. Senhor, eu recebo este chamado. Que a minha casa seja canal vivo de transformação para outras famílias. E se tu já percebeu pessoas se aproximando curiosas, impactadas pela tua mudança, escreve: Deus está me usando sem que eu perceba. Eu aceito esse propósito. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa lembrar que sua casa também pode ser reconstruída. Envia este vídeo para famílias em crise, para casais à beira da separação, para filhos que se afastaram da fé. Tu não sabe o impacto de um simples clique. Um compartilhamento pode salvar um lar inteiro. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui, cada palavra que eu liberar será um passo a mais na tua caminhada. Tu não será alimentado apenas com emoção, será edificado com direção, clareza e presença contínua. Filho, o mundo conhecerá teu sobrenome não pelos escândalos, mas pelos milagres, não pelos conflitos, mas pelas curas, não pelas perdas, mas pelas promessas cumpridas. E tudo começou com um sim silencioso que tu deu, quando ninguém via, mas o céu ouviu. Filho, chegou o momento de eu te mostrar que o que estou fazendo contigo não é apenas para agora, é para sempre. Tudo o que eu liberei sobre tua casa nestes dias foi com um propósito eterno, te entregar uma herança, um legado, um selo sobre tua linhagem. Porque quem experimenta o milagre vive para reproduzi-lo, e quem caminha na minha presença deixa pegadas eternas. O que hoje parece pequeno, uma oração em família, uma lágrima derramada no silêncio, uma reconciliação improvável, será lembrado como o ponto de partida de uma nova geração. Tua família estava em rota de colisão. Tu sabia disso. Os ciclos estavam se repetindo. As feridas estavam se aprofundando. Mas naquele dia, naquele instante, quando tu disse, sim, Senhor, entra na minha casa, tudo começou a mudar. Filho, não subestime esse sim. O céu ouviu. A terra respondeu. Os céus se moveram. E agora, tu é o elo entre o passado que te feriu e o futuro que será curado. Tu está plantando algo que teus filhos e os filhos deles colherão. Tu está escrevendo um novo capítulo da história da tua linhagem. Um capítulo cheio de esperança, fé, honra e vitória.
Tu já percebeu como tua casa está diferente? Mesmo que ainda existam lutas, mesmo que o processo continue, há algo novo no ar. A leveza voltou. O respeito está retornando. As palavras mudaram de tom. Os olhares se reencontraram. Os abraços já não são forçados. E eu te digo, isso é apenas o começo. Eu estou curando gerações através da tua entrega. Estou visitando traumas que nasceram antes mesmo de tu nascer. Estou quebrando maldições hereditárias, aquelas que diziam que tua família sempre fracassaria, que nunca teria paz, que terminaria igual às outras. Hoje eu rasgo essas sentenças e escrevo algo novo. Aqui começa a linhagem dos que me honram. Filho, tu não viverá mais de repetição. Tu viverá de renovação. Tua família não. Herdará tuas dores, herdará tua fé. Não levará teus erros, levará tuas sementes. Não absorverá teus traumas, absorverá tua redenção. E cada passo teu de obediência hoje será lembrado como o alicerce do futuro glorioso que eu preparei. E escuta, tu vai ver com teus próprios olhos. Tu viverá para testemunhar filhos se levantando com sabedoria, netos caminhando em retidão, gerações sendo tocadas por aquilo que um dia parecia perdido. O que tu plantou com lágrimas, eles colherão com louvor. O que tu construiu em oração, eles habitarão com honra. Filho, tua casa será lembrada. O teu nome não será esquecido. E não é por fama humana. É porque tu decidiu fazer o que poucos têm coragem, romper o ciclo, inverter o destino, confiar no invisível, viver pela fé. O céu tem um memorial com teu nome, e cada oração tua é lembrada. Cada renúncia tua foi registrada, e cada passo de fé teu se tornou uma semente poderosa que o tempo não pode destruir. Mas eu te peço, não retrocede, não relaxa, não desacelera. O processo está em curso, a construção está avançando. Tu é a viga principal do que eu estou levantando. Se tu parar, os outros desanimam. Se tu enfraquecer, a casa perde o ritmo. Mas se tu permanecer firme, tu verá coisas que nem sonhou, milagres que pareceriam loucura. Restaurarão o impossível. Filho, tu é a resposta das orações que teus antepassados fizeram e talvez nunca viram. Tu é fruto da intercessão de alguém que já partiu, mas que acreditava que a maldição não duraria para sempre. E hoje, com meu espírito, eu te levanto como início de uma nova linha espiritual. A partir de ti, o nome da tua casa será associado à cura, ao milagre, à presença. Os vizinhos dirão, ali é lugar de paz. Os amigos dirão, é diferente estar com eles. Até quem te criticou vai voltar para perguntar, o que vocês fizeram? E tu responderá com humildade, a gente deixou Deus morar com a gente, e ele ficou. Filho, escreve agora nos comentários se tu recebe essa herança. Senhor, marca minha família com tua presença por gerações. Escreve com fé, com reverência, com espírito profético. E compartilha essa palavra com alguém que precisa ser lembrado de que o que começa com dor pode terminar em legado. Um simples clique pode fazer o milagre alcançar outra casa. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui, eu continuo te alimentando, te ensinando, te direcionando, porque o que começou como salvação, agora virou legado. Filho, tua casa não será lembrada pelo que perdeu, mas por tudo aquilo que conquistou pela fé, e o teu nome ecoará no céu por gerações. Filho, escuta o que eu te digo agora com todo o amor de um pai que cuida de cada detalhe. Nada do que foi perdido será maior do que aquilo que eu vou te entregar. Nenhuma dor do teu passado terá mais peso do que as promessas que estão por se cumprir. O que antes te limitava será apenas testemunho da transformação que eu provoquei. O que antes parecia um fim se tornará o ponto de partida para o maior recomeço da tua história. Filho, tu ainda carregas cicatrizes. Eu sei, cicatrizes que não aparecem no corpo, mas pesam na alma. Histórias que tu evita lembrar. Momentos que tu enterrou bem fundo com medo de reviver a dor. Mas deixa eu te lembrar, cicatrizes não são sinais de derrota.
São marcas de quem sobreviveu. São lembranças de onde tu passou, mas não ficou. São provas vivas de que o inimigo tentou te parar, mas não conseguiu. E agora, filho, eu declaro com autoridade eterna: o tempo de perder acabou. O tempo de restaurar chegou. E o tempo de viver com medo terminou. Tu não serás mais prisioneiro do que passou. Tu serás embaixador do que está vindo. Porque os teus olhos verão o que teus joelhos clamaram em lágrimas. Eu vou restituir tudo o que foi tirado. Tudo. Com honra dobrada, com glória multiplicada, com paz duradoura. Filho, lembra quando tu pensou que tua casa não resistiria mais um mês? Quando tu acreditou que a única saída seria desistir? Quando tu quase aceitou viver uma vida fria, distante, sem propósito? Pois eu estava lá. Eu vi cada detalhe. Eu recolhi cada lágrima. Eu segurei tua casa com minha mão mesmo quando tu já não sentia mais. E foi naquele silêncio que eu comecei a escrever o novo. O novo que agora começa a florescer. O novo que não vem da força do homem, mas do sopro do meu espírito. E esse novo não se limita a uma fase emocional. Esse novo é fundado em alicerce eterno. Tua casa será referência não apenas de restauração, mas de superação, de recomeço, de renascimento. E ainda que alguns ao teu redor não acreditem, ainda que zombem, ainda que duvidem, tu não precisa provar nada a ninguém, porque eu te digo, aqueles que zombaram da tua dor verão o brilho da tua promessa. Aqueles que te abandonaram no deserto verão tua chegada à terra prometida. Filho, haverá risos onde antes havia gritos, haverá louvores onde antes havia silêncio. Haverá mesa farta onde antes havia escassez. E tudo isso será tão marcante, tão vivo, tão intenso, que até tu, por vezes, se perguntará: será que isso tudo é real? E eu te direi: é. Eu cumpri. Eu fiz, eu fui fiel. E quando tu olhar para trás, tu não verá mais apenas dor. Tu verá a fidelidade que te sustentou. Tu verá como tudo cooperou. Como até as perdas abriram espaço para novas vitórias. Porque eu nunca deixei tua família fora do meu plano. Eu apenas estava preparando o momento exato. E esse momento chegou. Tu viverás promessas antigas. Palavras proféticas que pareciam esquecidas voltarão com força. Sonhos que tu enterrou por não ver saída, agora ganharão forma. Porque eu sou o Deus que ressuscita o que morreu. E tu verás vida onde só havia cinzas. Mas, filho, não esquece. O futuro que estou te entregando exige constância. O milagre não termina quando acontece. Ele começa ali. Por isso, continua cultivando o altar. Não deixa a intimidade esfriar. Não vive só do que eu fiz. Vive buscando o que ainda vou fazer. Porque o melhor ainda está por vir. E se o que passou já te emocionou, o que virá vai te quebrantar de joelhos com gratidão pura. Filho, escreve agora com fé se tu crê nessa virada profética. O meu passado não define minha casa. O futuro glorioso de Deus nos espera. Escreve com convicção. Isso é mais que um comentário. É um rompimento. É um ato espiritual que declara para o mundo invisível: minha família entrou em nova estação. E compartilha essa palavra com quem acha que tudo acabou. Com aquele casal que se distanciou. Com aquele pai que se sente ausente. Com aquela mãe que já perdeu as forças. Tu não imagina o poder que há em compartilhar esperança. Tu pode ser o instrumento que Deus vai usar para restaurar outro lar, como Ele restaurou o teu. Se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui, eu continuarei falando contigo, liberando palavras que confirmam, confrontam, curam e direcionam. Tua caminhada não termina aqui. Ela apenas foi realinhada. Filho, eu te faço uma promessa. Os próximos capítulos da tua história serão tão gloriosos que até a dor do passado perderá o peso. Porque tua casa viverá o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração algum imaginou. Filho, chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Tu ouviu, tu chorou, tu creu, tu se rendeu, tu foi tocado. A tua casa passou por um processo invisível, mas real. Tu percebeu isso no espírito. Tu sentiu a atmosfera mudando. Tu viu o amor sendo restaurado, a fé reacendendo, a esperança sendo costurada de novo no pano da tua história. Mas agora,
eu te convido a um pacto, um compromisso, uma aliança. Não apenas para viver um milagre, mas para viver comigo. Porque o maior presente que eu posso te dar não é a bênção, sou eu mesmo. Minha presença, meu cuidado, meu amor, minha direção, meu espírito morando entre vocês todos os dias, não apenas quando tudo está difícil. Uma casa em aliança não depende de circunstâncias, ela vive firmada na rocha. Filho, eu quero fazer morada permanente, não visitas esporádicas, não, momentos emocionais, mas comunhão contínua, conversas diárias, silêncios compartilhados, momentos de entrega que não precisam de multidão, uma vida de altar, não um evento, mas um estilo, porque o milagre mais duradouro não é o que muda a tua volta, é o que muda teu interior. E eu já comecei a escrever essa nova história. Tu é testemunha viva de que quando eu entro, nada fica igual. Tu viu o que aconteceu. Tu sentiu o toque. Tu percebeu que aquilo que era impossível foi se tornando palpável, real, acessível. Isso é só o início, filho. Só o começo da caminhada que eu preparei para ti e os teus. Mas agora é hora de selar, de firmar o coração, de dizer com verdade: Senhor, não quero apenas um milagre, quero uma aliança. Porque a aliança resiste à tempestade. Aliança sobrevive à dúvida. Aliança permanece mesmo quando a fé vacila. E eu nunca quebrei uma aliança, nunca. Todo aquele que me recebeu com sinceridade viu o cumprimento de cada uma das minhas promessas. Filho, olha para tua casa com novos olhos, não como o lugar onde aconteceu a dor, a discussão, o silêncio. Olha como o território da promessa, como o solo santo onde eu estou pisando, como o campo onde a minha glória foi plantada, como o cenário onde haverá grandes colheitas. Cada canto da tua casa agora será marcado pela minha presença. A sala será lugar de paz, o quarto lugar de descanso, a cozinha lugar de provisão, o portão lugar de proteção. Nada será como antes, e a partir de hoje, toda decisão que tomarem será guiada pela fé. Cada escolha será baseada na eternidade. Cada plano será apresentado a mim, porque família em aliança anda comigo. E onde eu vou, meus filhos vão atrás. Filho, declara isso sobre tua casa, que não será mais uma casa de brigas, desânimos e cansaço espiritual. Será uma casa onde o riso é espontâneo, onde o perdão é praticado, onde a palavra é viva, onde a oração tem peso, onde os filhos crescem cheios de identidade e onde o inimigo não tem espaço. Escreve agora nos comentários se tu deseja selar essa aliança espiritual. Senhor, minha família vive contigo. Teu nome estará gravado em nossa casa. Escreve com convicção, com reverência, com fé. E compartilha essa palavra com quem precisa firmar esse mesmo compromisso. Com pais que perderam a direção. Com filhos que não sabem mais o que é presença divina. Leva esse convite a outras casas, porque o mesmo milagre que chegou à tua pode alcançar muitas outras. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui cada palavra que eu liberar será parte dessa jornada que não tem mais volta. Porque quem começa com o céu não volta para o deserto. Filho, ouve com atenção o que te digo agora. Há famílias sendo seladas nesse momento. Há filhos voltando ao caminho. Há maridos se quebrantando. Há esposas sendo renovadas. Há alianças sendo curadas. Há gerações sendo redirecionadas. O céu está assinando este pacto contigo. E quem assina sou eu, o Senhor, o teu Pai. Aquele que nunca te deixou. Tua casa será vista como abrigo, refúgio, inspiração. E quando perguntarem qual foi o segredo, tu saberás o que responder. A gente fez uma aliança com Deus e Ele cumpriu tudo. Porque toda casa que me honra, eu exalto. Toda família que me busca, eu sustento. Todo coração que me recebe, eu preencho. Filho, tudo o que começou com uma palavra agora termina com uma promessa eterna. Eu sou teu Deus, e tua casa será minha para sempre. Filho, agora que selamos a aliança,
Agora que tua casa foi marcada, restaurada, protegida, multiplicada e consagrada, eu venho te entregar algo mais, algo que ainda estava oculto, algo que o teu espírito já pressentia, mas que agora será revelado com clareza. Há uma unção específica reservada para a tua família, uma missão, um chamado, uma voz. Filho, tua casa não é apenas um lugar onde o milagre aconteceu. Ela será conhecida no céu e reconhecida na terra como ponto de avivamento. Eu não apenas reconstruí tua estrutura emocional. Eu não apenas protegi teus vínculos. Eu não apenas curei tuas feridas. Eu te preparei para uma missão. E hoje, eu declaro sobre tua família: vocês são chamados, escolhidos, levantados, estabelecidos. O que tu viveu até aqui foi preparação, foi tratamento, foi alinhamento. Mas agora começa o movimento, começa o envio, começa a liberação. Porque o milagre que eu fiz em vocês é semente para muitos outros. E eu não derramo algo em quem não está pronto. Mas tu provou tua fidelidade no secreto. E quem me honra em segredo, eu honro em público. Filho, tua casa carrega uma unção de cura para famílias feridas, uma graça para restaurar lares destruídos, uma autoridade para abrir os olhos dos que estão cegos emocionalmente. E tu pensava que era apenas sobrevivência, mas era chamado, era propósito, era construção. Tu estava sendo preparado enquanto achava que estava só lutando. E escuta, tu não será usado apenas com palavras, será usado como exemplo. Tua vida será o sermão, tua paz será o convite, tua presença será a luz. Gente será atraída por aquilo que tu carrega. E quando te perguntarem como tu chegou até aqui, tu dirá: foi o Senhor que escreveu minha nova história. Mas filho, o maior segredo que tu precisa saber agora é este: eu ainda tenho mais para a tua casa, muito mais. Não te acomoda com o que tu já viveu. O milagre não é o fim. O milagre é o começo da missão. Há dons que ainda serão revelados. Há talentos que surgirão. Há sabedoria que tu ainda não experimentou. Há palavras proféticas que sairão da tua boca com peso, com direção, com glória. E os teus filhos serão como flechas afiadas, penetrantes, rápidos, precisos. Eles não herdarão apenas o nome, herdarão o fogo, herdarão a fome, herdarão o altar. E eles irão além do que tu foi. Tu abriu o caminho, tu enfrentou a guerra, tu rompeu os ciclos, mas eles correrão na velocidade do propósito. Porque o que tu construiu com lágrimas, eles pisarão com honra. Filho, não esfria agora, não desacelera, não pensa que já é o suficiente. A tua fidelidade até aqui foi linda, mas tua obediência daqui para frente será ainda mais recompensada. Eu vou te surpreender, vou te presentear, vou te mostrar que a obediência constrói estradas que os olhos humanos não veem, mas que conduzem direto para o sobrenatural. Por isso, se prepara, se organiza, aumenta tua fé, afia tua oração, reaviva teu espírito. Porque nos próximos dias tu verás respostas que estavam retidas há anos, e será tão claro, tão evidente, que tu cairá de joelhos e dirá: Senhor, era tudo verdade, era tudo real. Tu me chamou, tu me escolheu, tu fez. Filho, escreve agora nos comentários. Se tu recebe essa revelação: Senhor, revela o teu chamado sobre minha casa. Estamos prontos para viver o teu propósito. Escreve com temor, com amor, com fé. Porque o céu lê cada palavra tua quando ela é escrita com sinceridade. Compartilha essa parte com alguém que precisa lembrar que o milagre é só o começo. O propósito é o destino. Envia para quem já viveu restauração, mas precisa agora de direção. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui eu continuarei revelando o próximo passo. Cada vídeo será como uma bússola espiritual. Cada palavra como uma bússola. Cada revelação como uma seta do céu. Porque esta jornada não termina aqui. Está apenas começando. Filho, tua família será lembrada, não apenas pela mudança,
mas por ter abraçado o chamado. E através de vocês, muitos outros serão despertados.